Bom, pessoal, está começando então a nossa quarta aula, quarta e última aula de avaliação na educação. Espera só um instantinho, deixa eu. Ah, eu gosto do ar entrando, então fica melhor. Bom, é a nossa última aula da disciplina, né? E a gente vai ver hoje a avaliação na aprendizagem, né? Que quer queira ou não, é um ato que, mesmo que na educação infantil não tenha avaliação propriamente dita, que a gente tem ideia da avaliação da prova e tudo mais, mas ela é o motivo de ser da aprendizagem, né? Porque se você vai ensinar algo a alguém, você vai mudar o status quo da pessoa, né? Status quo é quando você chega àquela aula, é o status inicial, né? Quando você não sabe ou não teve contato, ou tem pouquíssimo contato com aquele assunto, e você acaba recebendo as interferências, né? Recebendo conteúdo, seja por meio de explicação, por leitura e tudo mais, enfim, da forma que você for aprender, e que depois você precisa mensurar isso de alguma forma que agregou, houve um entendimento, para ver se não houve ruído nessa comunicação, nesse processo, né? Então, a avaliação, até tem uma disciplina própria, ela é o motivo de ser da aprendizagem, tá? Teoricamente, a nossa prova seria na semana que vem. Só que semana que vem é independência do Brasil, né? Nós vamos fazer aí 198 anos de independência, né? Então, é por isso que não vai ter a prova na semana que vem. E a prova de vocês então está marcada para o dia 14. Ela também será online, né? Vai ser provavelmente nos mesmos moldes. Ainda não tive nenhuma informação desse semestre, mas provavelmente deve ser nos mesmos moldes. Ela deve abrir à meia-noite e e ficar disponível para vocês realizarem, diga-se, encerrá-la até as 23h59 no sistema, tá? Na segunda-feira, dia 14, se nada mudar. Mas aparentemente não veio nenhuma informação, a gente deduz que vai ser assim. Mas se tiver alguma outra informação ao longo desse processo, eu mando para vocês o aviso, mas eu acredito que não deva ser. Dia 7 vai ter aula? Vai ter aula, sim. Eu vou gravar o primeiro vídeo, porém não haverá presença física, porque é feriado. Tá? Então, a próxima aula, nem lembro mais qual é. Deixa eu ver. A próxima disciplina, nem lembro mais. É a disciplina de. A de vocês é Virginia? Ética política e. Não, não é não. É Fundamentos, Organização e Metodologia da Educação Infantil. É isso? E do ensino fundamental, é isso mesmo. Fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e ensino fundamental. Então, a aula vai ser gravada, não vai ter presença obrigatória, é feriado, mas já vou gravá-la na sexta-feira. Mas vocês poderão depois consultá-la normalmente, mas não tem a obrigatoriedade de presença. Tá? Mas vai ter presença nesse dia? Vai, de todo mundo vai ter presença, porque é feriado. Então não conta, tá? Então fiquem despreocupadas. E é isso. Uai, meu coisa travou. Deixa eu ver. Continua. Mais. Então, Cris, eu não mandei ainda, porque na semana passada eu tive um contratempo, né? Algum vizinho meu, muito amoroso, cortou o meu cabo da net. Né? Então eu fiquei sem internet por alguns dias, 2 dias, para falar a verdade, quarta e quinta. Então por isso que eu ainda não postei. Eu estou baixando o vídeo, mas o vídeo ele demora, ele é grande, ele tem geralmente esses vídeos que eu gravo tem um pouco mais, tem quase um pouco mais, mas geralmente tem 1 GB. Apesar de baixar rápido, 1 GB no computador aqui na net, acho que baixa tipo, nossa, eu baixo algumas coisas, dá tipo uns 10 minutos, sei lá, uns 5 minutos, não sei. É rápido. Só que do Drive não é rápido, então ele fica um pouco demorado, às vezes ele dá erro, que é o que está acontecendo, mas o vídeo está lá, eu já vi, tá lá, tá bonitinho. Então só falta ele inseri-lo, baixá-lo para inserir depois no YouTube, mas fica despreocupada que eu vou postar. Então, né?
Uma amiga minha sugeriu colocar várias cintas na frente do para-brisa dele para fazer um arco-íris na hora que fizesse. Mas enfim, deixa para lá. Então, só recapitulando, hoje é a última aula de avaliação da educação. Vamos ver se abriu de novo aqui que deu erro aqui. Tá? É a última aula da avaliação e da avaliação na educação. Dia 14 é a prova, tá bom? Então vamos lá. Então hoje nós vamos compreender como se concretiza na sala de aula a avaliação na concepção formativa, né? A formativa é aquela que está no meio termo, né? Nós temos a diagnóstica, que é aquela avaliação na qual você vai mapear como está o aluno, né? Que é eu chamo de status quo, né? Vai mapear como está o aluno e tem a formativa, e tem a somativa, que é lá no fim, né? A somativa que vai fazer aquela soma, né? Para ver o quanto que o aluno aprendeu. A formativa ela está no meio, ela vai avaliar o quanto o aluno está aprendendo. Então, geralmente, essa avaliação ela pode ser quantitativa como qualitativa, né? Nos dois casos. E pode ser a mistura dos dois, né? Aliás, avaliações, elas podem ser uma mescla, né? Apesar de vocês realizarem avaliações quantitativas, a avaliação ela pode ser uma mescla, né? Então, isso especialmente para criança, até para você conseguir mapear e ter uma noção do que você vai fazer para trabalhar com essas crianças, né, a partir do que ela aprendeu. Né? Serão apresentados fundamentos teóricos e práticos sobre a avaliação efetivada no contexto da sala de aula, tanto do aluno quanto da prática docente. Então, por que justamente na formativa? Porque a formativa ela justamente te ajuda a te avaliar também. Porque se você vê que sua didática está dando certo, e numa avaliação formativa que está no meio do caminho, você vê que boa parte da sala está dando certo, quer dizer que você tem está tendo uma boa didática com aquele conteúdo. Ter uma boa didática com determinado conteúdo não quer dizer que você vai ter uma boa didática para todos. A gente não pode esquecer jamais que pedagogia a gente trabalha com pessoas. E isso é estendido também para os cursos de licenciatura. Nós trabalhamos com pessoas, né? E especialmente pedagogia, porque a gente trabalha com formação de pessoas. Então, por isso que, por mais que você tenha uma certa didática, tenha um certo domínio, você sempre vai ter que estar atualizando a sua prática ou a forma a sua didática, porque chegarão sempre novas pessoas, novos desafios, e como nós sabemos, ninguém é igual ao outro. Eles podem até pertencer ao mesmo grupo, mas eles são independentes, são pessoas que têm as suas particularidades, suas subjetividades, então uma não interfere na outra, tá? Então, por isso que você não vai ver avaliar apenas no contexto do ponto de vista apenas de como está o aluno. Você também pode avaliar nessa formativa como está indo o seu rendimento como professor. Tá? E aí vai dar novas formas de como você vai mudar a sua didática. Né? Então, a gente vai trabalhar essencialmente com os tipos de avaliação, né? Porque nós temos vários tipos, como eu falei, nós temos uma avaliação quantitativa, tem uma avaliação qualitativa, temos a avaliação diagnóstica, né? Esses são os tipos, né? Diagnóstica, formativa e somativa. E elas podem ser tanto quantitativa como qualitativa, né? Essa aqui é como será feita a avaliação, uma dessas três. Tá? Aí, quando você cria uma avaliação, você tem o quê? Critérios avaliativos, critérios de avaliação. O que você pretende mensurar com aquilo? Né? O que você quer descobrir com aquela avaliação? E, a partir disso, a gente vai criar os instrumentos avaliativos, porque se eu tenho uma avaliação, por exemplo, diagnóstica, qual critério avaliativo? Eu quero avaliar o quanto o aluno sabe, por exemplo, do verbo to be, né? Em inglês, do verbo to be. Então, eu tenho que criar alguma forma que ele, mesmo que ele não vá, mesmo que ele não saiba, ele possa ter alguma chance de responder minimamente. Não vou dar as respostas, não é isso. Eu vou colocar alguma coisa lá que dê alguma ideia. Digamos que vamos falar, então, sobre semana que vem, que é o 7 de setembro, né, Independência. A criança já sabe como é que é, mas será que ela sabe que ano que foi?
né? Então, aí é nisso que vai vir os instrumentos avaliativos e também os critérios, porque o que eu quero avaliar? O quanto ele sabe sobre essa data, né? Se ele sabe sobre o ano, quem foi que proclamou a independência, aliás, proclamou não, é, declarou, né? Proclamou foi a República, declarou a independência, é, onde que foi, como que se deu o contexto, mesmo que minimamente na criança, assim, tudo mais. Então, quem são os atores dessa história, né? Tivemos agora uma novela que acabou falando sobre isso, foi a Novo Mundo. Então é isso que são os critérios. O que eu quero avaliar disso, dessa data, 7 de setembro, né? Ou do verbo to be? O que eu quero avaliar? Mas eu tenho que dar alguma coisa que ele possa responder minimamente. Então, nisso, eu vou criar, eu vou fazer um instrumento avaliativo. Vai ser de forma oral? Vai ser uma prova? Vai ser ele escrevendo uma história? Então, quais são os critérios, né? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar? E tudo isso faz parte de elementos constitutivos do processo avaliativo, né? Mesmo que seja diagnóstico, formativo, ele faz parte de um elemento construtivo, porque ele vai construir o conhecimento. Então, vamos ver as modalidades avaliativas, né? Nós temos a avaliação, como eu falei, diagnóstica, né? Também chamada de prognóstica RAD, né? Isso, ele serve, essa diagnóstica, ela serve para ver o que o aluno aprendeu, né? Até então, ou já sabe, soube pela vida, enfim, né? É, também serve principalmente para ter os conhecimentos prévios do que os alunos sabem sobre aquilo que você quer trabalhar, subsidia a adequação do planejamento, porque se você tiver uma boa quantidade de alunos que detêm um certo conhecimento, então às vezes você não precisa nem de uma certa apresentação, ou uma leve apresentação, alguma coisa muito específica para um grupo restrito de alunos. Ou talvez o aluno ele não saiba de nada, e a partir disso você assim, então tem que mostrar bem essa introdução desse tema, para que ele possa absorver e depois desempenhar esse conhecimento dentro da sua vida, né? Ele consiga aplicar isso de forma que ele vai, não entendi. 7 de setembro foi em 1822, então, na margens do Rio Piranga, né, do Riacho Piranga, e por Dom Pedro I, estava sendo independente de Portugal, depois de 522 anos 500 não, 322 anos de colonização, enfim, né? A diagnóstica também busca o êxito no ensino e na aprendizagem, pelo mesmo motivo de antes, né, que eu falei, dos conhecimentos prévios e da adequação. Quando você tem o conhecimento de quem são seus alunos, o que eles já sabem sobre aquilo, fica muito fácil você trabalhar. Não, pode perguntar. Não é pergunta? Então, tá bom. Então fica muito mais fácil você trabalhar com o aluno, com os alunos, tendo uma noção do que eles sabem e do que eles não sabem, né? Então, por isso que quando eu vou aplicar uma diagnóstica, ela serve realmente como um guia, porque a partir do que eu tiver lá, obter aqueles dados, eu vou planejar melhor aquilo que eu havia pensado, né? Então, já tem um plano de aula. Lembra o plano de aula que vocês fizeram da educação infantil? Quando você vai aplicar uma diagnóstica, você já tem esse plano de aula, já tem uma ideia de como você vai trabalhar. A partir desses dados, você vai fazer essa adequação. Aí vai mostrar se não, preciso aprofundar na apresentação, na introdução desse tema, ou preciso pegar, trabalhar mais esses detalhes desse do meio, né? Ou até mesmo fazer como você vai avaliar a avaliação, como fazer a avaliação formativa desses alunos. Então, tudo isso ele converge nessa busca desse êxito no ensino e na aprendizagem. E adaptar o programa às necessidades do estudante, exatamente como eu acabei de falar. Então, a gente vai adaptar exatamente o que eles precisam, o que precisa agregar mais ao conteúdo deles, né? A gente tem que prestar atenção sobre uma única coisa, né? Eu falei assim, grupos de alunos, né? Então, grupos de alunos, a gente entende que se a maioria entendeu uma boa parte, isso não quer dizer que você deve deixar aquele grupo ou aquele aluno que não tem domínio daquele conteúdo. Você deve fazer algum tipo de trabalho, daí ó, adaptar o programa
para que ele também possa estar em pé de igualdade com os demais. E é aí que vem essa parte da adaptação. Por isso que a gente não pode jamais esquecer do outro aluno mesmo, mesmo que não tenha nível de mesmo nível de entendimento, a gente não pode esquecer lá, porque só alguns não entenderam, então vamos prosseguir. Não, pelo contrário. Você vai ter que fazer alguma forma que ele também compreenda, ele chegue no mesmo nível que os demais, né? Tem a mesma base de conhecimento. Então, por isso que a diagnóstica vai fazer isso. Como a Claudineia falou, sondagem na sala. Isso mesmo, sondagem na sala. Né? Então, ela serve para justamente fazer isso. A avaliação formativa, né? Ela, diferente da diagnóstica, a diagnóstica até pode ser feita um pouquinho depois do início, tá? Ela pode ser feita. Mas o ideal é que faça sempre antes, mas ela pode ser feita, né? A formativa, ela é realizada ao longo do processo, ou seja, no meio, você divide esse processo da aprendizagem, esse conteúdo em 3, 4 etapas, você vai dar essa prova, avaliar, é, vai fazer essa avaliação, dessa prova, fazer essa avaliação justamente entre uma etapa e outra, né? Por quê? Porque ela está a serviço da ensino-aprendizagem, né? Ela se utiliza de vários instrumentos avaliativos, ou seja, a provinha não quer dizer que ela vai fazer isso. É que a provinha é ótima porque você registra, como nós falamos nas outras aulas, o Brasil adora registro, o MEC ama registros. Então, a Secretaria de Educação ama registro, adora papel. Né? Vamos quebrar, vamos desmatar mais. Então, mas a gente pode usar diversos avaliativos, ou seja, até mesmo uma atividade prática pode assumir essa função da avaliação formativa. O mais importante, o aluno é sempre o protagonista nessa avaliação. Por quê? Porque é a partir da visão dele é que você vai ver como ele está se saindo e também como você está se saindo. Porque nem todo mundo vai responder igual. Então, por isso é que essa avaliação formativa, ela deve ser feita sempre de modo qualitativamente, né? Quantitativamente você pode até inserir, mas dê preferência sempre a avaliações qualitativas, porque a partir dela que você vai ter uma visão de como você precisa trabalhar, não só com ele, mas com os demais também. O erro é a fonte de informação. Então, essa avaliação, você deve encorajar o aluno a responder exatamente como ele entendeu. Ele não pode ter medo dessa avaliação de fazer, porque essa avaliação ela não vai tirar pontos, ela não é somativa. A somativa é que faz a soma de notas, né? Então, a ideia do erro é justamente para que você consiga trabalhar onde está o ruído da aprendizagem. Então, ele demonstrando esse erro fica muito mais fácil, porque aí você vai mapear onde estão os erros dos demais alunos, se são iguais, porque, como eu falei antes, ela está a serviço da aprendizagem e o aluno é o protagonista, né? Ela vai também servir para mediar como está indo a sua didática para aquele conteúdo, né? E ela regula o ensino para promover a aprendizagem. Então, a ideia sempre é voltar para a melhora da qualidade. Por isso que ela não deve ser encarada como algo punitivo. Né? Então, ela é apenas formativa, é apenas para formar, de informar de como está indo o seu desempenho e dos alunos também. Você não está me ouvindo, Laura? Vê se não é o seu volume, porque eu acho que vocês estão me ouvindo, gente. A Neide falou que sim. Vê se não é o seu áudio aí, Laura. Ah, tá. Peraí que eu... Deixa eu ver aqui. Não, não, Cláudia, eles dão um norte, eles te norteiam essa avaliação. Ela te norteia, tá? Deixa eu ver. A avaliação somativa. Essa que tem mais.
aquela forma mais punitiva. Porque a avaliação somativa, ela tem que mostrar o domínio das aprendizagens que você tiveram contato. A avaliação que vocês fazem, por exemplo, dessa disciplina, é uma avaliação somativa, porque vocês precisam demonstrar o domínio das aprendizagens, né? Ela sempre vem no final de um período, sempre. Então, é sempre através, geralmente ela é dada bimestralmente, ou às vezes quando você mesmo divide o bimestre em duas etapas, então ela é bimestralmente, ela dá um juízo de valor, seja tanto quantitativo ou qualitativo, ou seja, da nota, verifica a situação da aprendizagem, ou seja, se o aluno aprendeu ou não, e ela é definitiva, geralmente, né? Por que definitiva? Porque se não deu certo com aquela avaliação, tem que fazer o quê? Recuperação. Para poder fazer depois uma outra somativa. E ela tem aquela concepção classificatória. Por isso que eu disse que ela tem essa visão mais punitiva, né? Então, a avaliação formativa, ela serve para poder somar o quanto você aprendeu e quantificar isso em nota. Então, mas dá para recuperar? Não, não dá, porque ela geralmente ela é final, né? O que vem depois é uma outra ação, é um outro processo, só que você tem que começar lá do zero, né? Você não vai trabalhar apenas a parte que o aluno não entendeu. Você vai ter que fazer o conjunto da aprendizagem exatamente como você fez na somativa, a primeira somativa, para que ele possa de novo fazer uma outra. Então, isso geralmente é chamado de recuperação. Então, são várias, para cada processo é uma somativa. Ela é sempre no final desse período. E, como aqui por último, ela é punitiva, né? Ela é classificatória. As modalidades avaliativas nas diferentes concepções, né? Então, a gente tem a concepção formativa, ela vem através da diagnóstica, né? A formativa ela é através da diagnóstica e somativa, né? Porque ela vai dar na formativa, né? Mas as duas aqui são a mesma coisa. Acho que eu vi um erro aqui nesse gráfico. As concepções formativas, ela vai estar muito voltada para diagnóstico formativo, tá? Já a classificatória, ela pode ser feita tanto na diagnóstica quanto na somativa, né? Essas concepções. Mas a classificatória sempre vai ser a somativa, sempre vai ser somativa, porque ela vai dar aquela questão de nota, tá? Então, a formativa ela é mais para você se informar e ver como que está o processo, ou seja, geralmente, obviamente, a somativa, a formativa, né? A formativa, e também para você mediar como você vai trabalhar, que geralmente é a diagnóstica que faz isso. Aqui tem uma, uma imagem que é bem interessante sobre a avaliação. Eu vou aqui abrir para vocês verem. Então, aqui. Olha só, isso é uma avaliação que a gente poderia classificar como somativa. Por quê? Formas de uso das modalidades avaliativas. Então, temos um homem falando para um macaco, um pássaro, um pinguim, um elefante, um peixe. Eu acho que aquele ali é um leão marinho e um bode, né? E ele fala o seguinte: para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Quem vai subir com mais rapidez aqui? É o pássaro, é óbvio. Porque ele voa já está lá em cima na árvore, né? Inclusive mais alto, mais rápido que qualquer outro animal, até mais que o macaco. Um pinguim não vai conseguir subir nessa árvore. O elefante ele sobe e quebra a árvore, né? Pelo peso. Né? O leão marinho também não vai conseguir. O bode também não. E o peixe, né? O peixe, então, é o melhor de tudo, né? Só se ele jogar o aquário e tudo, ele sobe lá em cima, a não ser que o elefante coloque lá. Então, isso é para vocês verem como que é essa avaliação justa para todo mundo. Isso quer dizer que as avaliações, elas precisam trabalhar muito a empatia, né? Então, por isso que a somativa ela é sempre punitiva.
É nesse formato que a gente tem a ideia da avaliação somativa. Por quê? Provavelmente esse cara, hipoteticamente falando, deve ter explicado para esses animais como é que se sobe numa árvore, né? E ele deve falar, você deve subir um pouquinho e tudo mais, subir, tá, blá, 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 né? Então, o pessoal já recebeu o conteúdo. Só que ele fala a língua do pássaro, ele fala a língua do macaco, do pinguim, do elefante, do peixe. Então, é isso, aí que está a questão da empatia, né? Por isso que o ensino ele não pode ser igual exclusivamente, né? A gente tem muito que falar assim, o ensino tem que ser igual a todos, né? E, na verdade, não é igual a todos. O ensino, ele precisa... Uai, parar compartilhamento. Parou, agora parou. O ensino ele tem que ter o princípio da equidade, né? Onde você vai dar as mesmas oportunidades para que todos aprendam de modo adaptado. Então, por exemplo, um aluno com algum tipo de, de, de algum distúrbio, algum transtorno, ele vai ter provavelmente uma certa dificuldade para aprender. O aluno que não tem, que esteja tudo ok com ele, né? Ou que tenha plena consciência, suas plenas motricidades, um aluno normal, né? Eu não gosto de falar essa palavra aluno normal, um aluno sem nenhuma necessidade educacional. Já um aluno com necessidade, sem necessidade, ele vai aprender muito mais rápido, né? Teoricamente, por quê? Eu já digo logo como exemplo eu com matemática. Eu não consigo aprender de jeito nenhum, só consigo decorar. Eu decoro e vou, mas aprender não consigo. E tecnicamente eu não sou um aluno de necessidade especial. Então, isso quer dizer que o ensino para mim em matemática tem que ser diferenciado para os outros? Não necessariamente, mas ele precisa contemplar, no meu caso, precisava contemplar para que eu pudesse trabalhar melhor essa questão das operações matemáticas, que é justamente onde está o meu problema, né? Então, por isso que o ensino deve estar equiparado, né? Não igual. Se der igual, você vai fazer exatamente aquilo como está na figura. Vai ter um cara que vai falar para os animais, suba aquela árvore, provavelmente ele ensinou antes como é que subia. O pássaro que vai subir mais rápido não vai subir do jeito que o homem falou, ele vai simplesmente subir. E ele subiu, subiu. Não importa como foi o meio, ele chegou lá. Né? Então, é isso que a gente deve levar em conta na hora de realizar o critério avaliativo e o instrumento. Tá? A Cláudia tem uma aluna com TDAH e tem adaptado o conteúdo. Por letra de música, ela é demais. Então, procure fazer músicas com as vogais. Então, é exatamente isso. Então, quando você adapta esse conteúdo, quer dizer que você está dando a mesma oportunidade para todos, só que de modos diferentes. Esse é o maior desafio do professor hoje. É fazer tudo isso em 45 minutos, especialmente eu que estou mesmo no fundo de um torre, tem 45 minutos, fazer tudo isso em 45 minutos para 20, 30, 40 alunos. Então, essa vai ser o desafio para vocês. Realizar toda essa adaptação, o tempo que vocês estão passando aquele conteúdo, e vocês planejaram para que todo mundo consiga estar, pelo menos, no mesmo nível, equiparado. Lembre-se que quando a gente vai fazer, lembre-se sempre do BNCC. BNCC é a base curricular comum, nacional, né? É o mínimo que o aluno deve entender. Óbvio, tem aluno que vai compreender muito mais do que simplesmente aquele mínimo, mas o mínimo ele já consegue avançar para o restante, porque é apenas o mínimo. Promovendo uma avaliação emancipatória, né? A avaliação emancipatória é quando o aluno de fato tem um controle, né? Geralmente ele é voltado para a avaliação formativa, né? A gente pode realizar através da autoavaliação, onde o aluno e o professor são avaliados, ou seja, a gente consegue avaliar, tem que ser o mais sincero possível. E, geralmente os professores são, ou não, não sei. Geralmente eu sou muito, muito sincero, até, demais.
E o aluno também. O aluno vai falar exatamente o que ele pensa e tudo mais. Né? Ele vai falar sobre aprendizagem, não sobre o professor. A autorregulação da aprendizagem, quando é feita através do aluno, o aluno vai fazer essa autorregulação, porque ele vai dizer o que está entendendo ou não, o que ele poderia entender melhor. E a regulação do ensino é quando você pega todo esse conteúdo que o aluno fez e consegue fazer uma avaliação para poder melhorar como está sendo a sua didática naquele momento da aprendizagem. Tá? Então, é a autoavaliação, que é feita pelos dois, a autorregulação da aprendizagem, que é feita pelo aluno, e a regulação do ensino, que é feita pelo professor. Né? E isso quer dizer que são tomadas de atitudes tanto pelo professor quanto pelo aluno. Né? Então, por isso que é sempre compartilhado. Tem um que é feito pelo aluno, tem outro que é feito pelo professor, e tem uma autoavaliação que é feita pelos dois. Critérios avaliativos. Ah, os critérios. O que a gente vai levar em conta para avaliar essa criançada? Primeiro, a gente tem que vincular aos objetos do plano de aula. Né? Então, você pode fazer todo tipo de contextualização, desde que não fuja do plano de aula que você elaborou. Contribui na escolha dos instrumentos, ou seja, se você vai avaliar através de uma atividade, ele vai poder, como eu falei, contextualizar, ou seja, você vai ver a aplicação daquilo que ele aprendeu de modo prático, né? Então, isso vai agregar, né? Então, e isso vai também, como você vai estar ligado ao plano de aula, você vai poder imaginar naquele momento o que você vai utilizar para realizar essa avaliação. Eles auxiliam na análise dos resultados. Né? Então, o critério na avaliação, você vai dizer assim, não, se o aluno chegar a entender X coisa, então houve aprendizagem efetiva. Se não, eu preciso melhorar nisso. Então, esses critérios, ele auxiliam justamente nessa análise desses resultados. A gente não simplesmente cria uma prova a dar, vamos ver quanto você tirou. Não, mesmo a formativa. Especialmente a formativa, porque a formativa você vai trabalhar o quanto o aluno aprendeu e onde você pode melhorar. Eles articulam entre o ensinar e o aprender. Né? O ensinar e o aprender é uma coisa, né? Ensinar você faz o ensinar, né? Só que o aluno está aprendendo. Então, quando você cria um critério dessa avaliação, você vai entender se você está ensinando aquilo, se o aluno está entendendo aquilo. Então, quando ele articula justamente com ensinar e com aprender, você vai conseguir ver se a sua didática efetivamente ocorreu. Eles servem de parâmetros norteadores, sempre norteadores, né? Porque a partir daquela resposta, desse critério que você avaliou, você vai dizer assim, preciso melhorar nisso daqui, porque os alunos não foram bem nisso, né? Pode reparar, quando os alunos não irão tão bem em conjunto, pode ter certeza, foi uma coisa que você não aprofundou tanto, não contextualizou, né? Isso não é culpa do professor, gente. Jamais é culpa do professor. Isso acontece, né? Então, por isso que a gente tem essas avaliações formativas como norteadores. Então, o critério da avaliação também é um norteador de como você vai nortear essa educação. E fundamenta o juízo de valor. Sim, fundamenta, mas ele não dá nota especificamente. Mas ele dá um juízo de valor do que como está o aprendizado. Então, ele pode ser algo para você. Um juízo de valor seu. Né? A intencionalidade, né? Então, a gente tem 4 perguntas quando a gente vai fazer a avaliação dos nossos alunos, né? A gente tem que perguntar o que a gente vai avaliar, né? Que é realmente intencionalidade, o que é necessário avaliar ali, para que a gente vai avaliar, qual é a função dessa avaliação, qual o resultado que você espera, ou o resultado mínimo que você espera, e o que você vai fazer com o resultado. Né? Então, na somativa, o que vai avaliar é todo o conteúdo. Né? Para que avaliar? A gente vai avaliar porque exigir. Não, a gente vai avaliar para quê? A gente vai avaliar porque a gente precisa ter um documento que mostre como foi a avaliação desse aluno, né? Qual o resultado mínimo esperado? Geralmente a gente fala que é metade, né, do conteúdo na somativa. E o que fazer com o resultado? Aprovar ou reprovar. Né? Na formativa, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar
a qualidade de como está o conteúdo, né? Para que avaliar? Para dar esse norte do que a gente precisa melhorar ou, ou seguir em frente com o seu plano de ação. Né? Qual o resultado, né? Na formativa? O resultado ele precisa ter o mínimo de entendimento do que ele está aprendendo até então, né? Não o resultado final, não é isso, mas o que ele está compreendendo. E o que fazer com o resultado nesse caso da formativa? Você vai melhorar, né, como falei no Para Que Avaliar, vai melhorar ou vai mudar a forma de como você está ensinando aquilo. Né? Na diagnóstica é a mesma coisa, a diferença é que você vai pensar sempre no antes. Né? O que avaliar? A gente vai avaliar os conhecimentos prévios, para que avaliar? Para te ter, para ver se o plano de ação que a gente tem, o plano de aula está certo. Se a gente precisa dar uma adaptada, qual o resultado? O resultado é ver o mínimo que você pode trabalhar ou a partir do que você pode trabalhar. O que fazer com o resultado? Melhorar o seu plano de aula ou seguir. O ensino e as atividades propostas visam promover mudanças no comportamento dos alunos, a apropriação de conceitos, desenvolvimento de habilidades e competências. Então, a gente tem nas atividades, a gente tem alguns aspectos que precisam serem trabalhados. Os cognitivos, ou seja, o que a criança faz por osmose, por fazer mesmo, que é algo que ela vai fazer mais irracionalmente, racionalmente, mas é algo natural dela, né? As atitudes, né? O que ela vai levar para poder tomar aquela ação, né? Então, o que ela já deveria ter aprendido para poder realizar determinada atividade. E os valores. Os valores geralmente estão muito atrelados àquilo que ela conseguiu conceber dentro da sua família e também numa várias microsociedades que estão a escola, né? São os valores que ela carrega, né? Para poder realizar, tomar aquela atitude, né? A gente leva muito voltado para a ética. Né? As finalidades dos objetivos do plano de aula, né? Bom, como vocês já fizeram no plano de aula no semestre passado, vou fazer de novo esse semestre. O plano de aula ele subsidia um juízo de valor. Ele vai dar o que é necessário, por que ele vai aprender aquilo, qual é a função daquilo no mundo para ele, né? Vai dar um valor para aquilo, né? Aí, no caso desse valor não é nota, mas é o conteúdo que aquilo vai transformar no mundo. Eles oportunizam saber o status da aprendizagem diante do estabelecido como meta, né? Então a gente sempre tem uma meta, né? Não é igual como a Dilma falou que a gente vai chegar numa meta em aberta e quando a gente chegar nessa meta a gente dobra a meta. Não, não é isso. Não, a gente vai criar uma meta palpável do que vai acontecer com os alunos e ali é aquela meta mínima que ele precisa atingir, né? Então você sempre vai trabalhar, mesmo com conteúdos mais aprofundados, aquela meta mínima de conteúdo. Lembre sempre do DNCC, né? Eles favorecem a melhoria do ensino e da aprendizagem, né, do plano de aula. Por quê? Porque quando você se organiza para poder lecionar algo, você consegue trabalhar de modo em etapas. É igual você vai preparar um bolo, né? O que você vai fazer primeiro? Vai colocar os ovos, o leite, a farinha. O que você vai fazer primeiro para poder fazer ficar direitinho? Né? Então, é isso que acontece. Então, favorece a melhoria. Se eu colocar, por exemplo, os ovos antes, eles inteiros, a massa vai ficar de um jeito. Agora, se eu separar a gema da clara e bater primeiro em clara e neve, o ovo vai geralmente, depois de misturar tudo, o bolo vai ficar um pouco mais fofinho. Então, é exatamente isso. Ele vai justamente dar aquela melhorada para melhorar, daquela melhorada do ensino e aprendizagem, para que o aluno consiga aprender de modo certinho, ele vai fazendo por etapas que vai aumentando a dificuldade de modo gradual. O plano de aula se articula com os critérios avaliativos, porque quando você faz algo, planeja algo, você consegue avaliar, seja lá no início, no meio ou no fim. Né? Então, você consegue fazer essa inserção dessas avaliações através desse plano de aula, porque não chegou nessa etapa, preciso ver se está dando certo para poder avançar. Ou lá no final, vamos ver se eles entenderam minimamente o que eu quis passar nessa aula e esclarecem a aprendizagem a ser atingida. Tá? Então, também voltada lá para o BNCC. Lembre sempre que
A gente tem que atingir sempre um algo, né? Então, não é simplesmente passar, passei. Não, tem que passar e ter toda uma compreensão do que ele entendeu, né? Senão fica aquilo que a gente sempre fala, né? Que os alunos vão para a escola, passam, simplesmente passam, né? E realmente passam, porque não precisa ter uma intencionalidade. Agora a gente vai ver os objetivos no processo avaliativo, né? Ao avaliar a aprendizagem dos alunos, o professor também avalia seu próprio trabalho e, dessa forma, está desenvolvendo uma prática formativa e refletindo sobre a ação pedagógica de forma integrada, né? A gente vai avaliar, vamos pensar no verbo, né? A gente vai pensar no verbo avaliar, avaliar, né? O que a gente vai avaliar nisso tudo, né? Sou só eu, só os alunos, os dois. Então a gente tem que pensar nessa avaliação. A avaliação ela vai estar sempre ligada, o avaliar sempre vai estar ligada a conhecimento, né? Você vai avaliar sempre os conhecimentos da pessoa, seja elas prévias, no meio do processo ou lá no final. A gente vai ter o trabalho das competências e habilidades, né? A prática pedagógica, a ação docente e também as respostas aceitáveis, né? Então, o verbo é avaliar, fazer, né? Preparar, né? E isso vai envolver sempre os conhecimentos, tá? Respostas aceitáveis, por quê? Porque o aluno ele não pode fugir do que ele precisa responder, né? Especialmente naquelas que são escritas. Então, tem a resposta esperada. A resposta esperada nunca vai ser igual ao que você colocou. Se colocou igual, se for uma resposta assim de duas linhas e colocar igual exatamente, alguém passou a cola para ele, passou suas respostas para ele. Então, tem um mínimo do que ele deve entender. Então, isso que entra as respostas aceitáveis. A prática pedagógica é como você selecionou tudo isso para ele, né? A ação docente é como você fez esse ensino ao longo desse processo. A gente tem na avaliação sempre as competências gerais e específicas, né? Por que gerais? Porque eles precisam atingir determinado objetivo, mas às vezes você precisa entender o que vai ser mapeado nessa aprendizagem. Pode ser várias etapas, aliás, várias etapas, não, vários processos que vão se complementar ou vão se integralizar de um modo efetivo quando tiver várias etapas, não, vários itens a serem alcançados. Então, você precisa entender o que vai ser mapeado, né, nessa avaliação, né? Então, isso é um conhecimento específico, porque é algo que eu preciso saber exatamente daquilo. Então, qual instrumento avaliativo será utilizado para realizar isso? Vai ser uma prova? Vai ser uma atividade? Vai ser um trabalho em grupo? Vai ser o quê? Então, é isso que vocês precisam entender no conhecimento específico. O que é melhor atribuir após o juízo de valor? A nota ou o conceito? Né? Nota é número, tá? Conceito é se ele foi satisfatório ou não. Então, ele é mais abrangente. Tá? O conceito antigamente eram aquelas letras, né? A, B, C, D, E, F. Né? Hoje já não temos muito esse conceito. Hoje a gente aplica dois conceitos, que é o satisfatório, aliás, dois não, três conceitos. Satisfatório. Agora tem dúvida, são quatro conceitos. Plenamente satisfatório, satisfatório, parcialmente satisfatório e insatisfatório. Né? O insatisfatório seria o equivalente a até nota 5, né? O parcialmente satisfatório é o de 5, 6, né? 7 e 8 seria satisfatório e o plenamente satisfatório de 9 e 10, né? Mas a gente pode usar em duas só, tá? A gente pode usar duas que é satisfatório e não satisfatório. Por exemplo, o estágio de vocês, ele não tem nota. Ou ele é satisfatório ou é insatisfatório. Satisfatório, vocês precisam refazer. Então, por isso que esse é o conceito. Se você atingiu um conceito mínimo, né? Algumas escolas usam as três, né? Que é satisfatório, que é pleno, parcialmente satisfatório, que está lá no mediano, lá perto da nota 5, e insatisfatório, que é abaixo de 5. Como avaliar os professores juntos? A coordenadora sabe.
sabe? E tem que mapear, inclusive tem que fazer relatório. Você avalia através dos conceitos que o professor está passando. Quando você está dando aula, Eneide, você tem que passar o plano de aula, o plano de ação para o seu coordenador pedagógico. É ele que vai fazer essa mensuração, né? Porque se você, muitos alunos não vão bem com você, mas vão bem com outros, algo está errado na sua didática. Então, ele não vai chegar a apontar, você é um mau professor. Não, ele tem que promover algo que ajude esse professor a melhorar essa didática. Algo está falhando nesse processo, né? Às vezes, pode ser falta de aderência. Por exemplo, inglês. Inglês, por mais que tenham alguns alunos que gostam, a maioria tem muita dificuldade pelo medo de errar. É isso que eu posso dizer. Tanto que eu encorajo os meus alunos a falarem errado mesmo. Porque, para mim, o importante não é ele falar certinho. Falar certinho eu já falei para eles. Depois a gente arruma isso. O importante é que, como eu tenho que ensinar gramática para eles, então, se eles falarem de modo aportuguesado o que eles têm que dizer, para mim está valendo. Porque houve entendimento. Só a parte da fala, da pronúncia que precisa ser trabalhada. Né? Então, quando tem, por isso que a gente chama de conselho de classe, né? Quando a gente tem essa avaliação de alunos, né? O conselho de classe é que vai determinar se o aluno merece passar ou não. É que, infelizmente, não funciona muito bem, especialmente no estado, por conta do bônus, né? Porque, afinal de contas, temos que dar o bônus aos professores, né? A escola tem que receber bônus, né? Técnicas e instrumentos avaliativos. Bom, os instrumentos e as técnicas, elas devem estar contextualizadas, né? Aliás, os, né? Porque tem a e o aí, e articulados ao planejamento das ações pedagógicas. Então, você não pode dar, por exemplo, uma aula sobre frutas e perguntar sobre alface, né? Então, né? Isso é o mínimo, né? Mas acredite, tem professor que faz isso. Tem, já vi algo assim, não assim exatamente isso, mas algo assim. Ele fala uma coisa e implementa a outra, né? Tentando fazer uma diagnóstica. Não, você tem que entender que cada avaliação é um tipo, né? Mas tem alguns professores que gostam de fazer isso, né? Eles vinculam aos objetivos estabelecidos, ou seja, o que você colocou como objetivo lá no plano de aula. A técnica e o instrumento que você vai avaliar precisa estar muito ligado. Por exemplo, uma aula de artes que vocês realizaram. Vocês querem falar sobre a Tarsila do Amaral, né? Então, se no final vocês quiserem fazer, por exemplo, uma reprodução lá do Bapuru, vocês vão fazer o quê? Vão dar um modelo ou vão pedir para os alunos realizarem uma reprodução deles e pode, por exemplo, eles precisam necessariamente pintar igualzinho, fazer igualzinho? Não, mas eles podem se inspirar, mas se inspirar, ou seja, não desvinculou aquele objetivo. Foi, por exemplo, trabalhar a arte moderna na pintura. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, quando eu for, por exemplo, falar sobre a Tarsila do Amaral, eu preciso entender, por exemplo, no caso aí de artes, eu vou de arte, de arte, eu vou falar sobre o movimento modernista. Então, eu não posso simplesmente chegar com, por exemplo, falar da Tarsila e pedir para fazer um quadro, deixa eu ver, do Romero Brito, né? Ele é arte, né? É arte, né? Não posso pedir isso, né? Mesmo ele sendo também do movimento modernista, né? Pós-modernista, mas é modernista. Então, por isso que tem que estar bem vinculado, bem atrelado àquilo que você está trabalhando. Justamente para que o aluno também não se confunda, né? Senão você vai ter aquele baixo desempenho. Né? Então, bons instrumentos que permitem identificar melhor os indícios daquilo que o aluno já aprendeu e das dificuldades que ele ainda apresenta. Né? Então, essas técnicas esses instrumentos vão avaliar isso. Você vai ver os bons indícios da aprendizagem e ver o que ainda falta aprender, ou quais são eu chamo de ruídos na aprendizagem, né? Quando há uma falha, né? nesse momento. Atentar para a informação que se quer coletar e para a idade dos alunos. Né?
Porque a gente não vai dar o mesmo conteúdo de anos iniciais para o ensino infantil, né? E vice-versa. Você não pode também subestimar a inteligência dos alunos, por mais que seja aquele aluno com maior dificuldade do mundo, não podemos subestimar os alunos, né? Assim como a gente também não pode superestimar, né? Então, nem subestimar, né? Deixar ele pensar que não consegue, ou superestimar, achar que ele vai ser um gênio porque você é a professora muito maluquinha, né? Então, não, não é assim. Então, você tem que atentar como vai ser esse avaliativo, se vai ser específico para a educação infantil, que como é que a Marielle não está mais aqui, né? Infelizmente. Mas a Marineuza, a Neide, a Viviane estão vendo no estágio delas, né? Viram no estágio delas, né? Que elas estavam fazendo estágio remunerado, que é algo mais voltado para que a criança crie, desenvolva aquilo que ela saiba. Né? Nos anos iniciais já não, já vem aquela coisa mais dados mesmo, trabalhar os dados. Né? Então, quais são as dificuldades encontradas e o que será feito para saná-las? Né? Então, isso vai vir através da regulação do ensino e da autorregulação da aprendizagem. Né? A regulação do ensino, como vocês viram agora há pouquinho comigo, é feita pelo professor. Né? Então, ele vai regular para ver ou para dar mais dificuldade ou para diminuir a dificuldade ou até mesmo agregar outros conceitos que possa melhorar esse processo. Né? E a autorregulação da aprendizagem. Por quê? Porque o aluno já teve conceito com aquilo. Então, ele precisa também ter mecanismos que ele vá procurar também saber mais sobre aquilo. E isso, óbvio, pode ser feito de modo mediado ou auxiliado, nunca feito pelo professor. Né? Ele pode auxiliar ou até mediar. Né? Diferença de auxiliar para mediar. Ele vai ficar do lado e vai acompanhando. Mediar, ele vai dar norte, pontos, que o aluno está desenvolvendo. Então, são diferentes, tanto auxiliar quanto mediar. Tá? Perdão. Variáveis para a escolha dos instrumentos avaliativos. O tempo que se tem para avaliar, né, o tempo que vai fazer para poder, o que você vai observar, quanto tempo o aluno vai fazer. Eu não vou, por exemplo, aplicar, por exemplo, dia de provas de vocês, né? Vocês têm 1 hora e meia para, teoricamente, para realizar a prova, né? 16 perguntas. O que a Anhanguera pensa nisso? Que teoricamente, assim, bem teoricamente, em 7 minutos vocês vão responder cada questão. Tem gente que faz em menos tempo, tem gente que faz mais tempo, ou tem gente que cada pergunta leva mais tempo do que o outro. É normal, né? Quando você faz um curso público, geralmente você tem 3 horas para responder uma questão, uma pergunta, uma prova de 50 questões, e ainda fazer geralmente 2 ou 3 redações, né? Redações, quando eu falo assim, redação não é bem redação, são respostas subjetivas, né? E são quase uma redação, né? Mais que um bilhete. Então, você tem que dar esse tempo. Então, quando você for pensar na avaliação, você tem que pensar quanto tempo vai levar. E isso tem que também contemplar os alunos que irão acabar rápido, ou seja, você já tem que ter uma, uma outra atividade para que eles possam fazer para que não atrapalhe o restante da sala. Isso vem com outro item, que é a quantidade de alunos, e também contemplar aquele que vai ter mais dificuldade para realizar, ou vai demorar mais tempo. Eu nunca vou esquecer, beijo, Neuza, a gente vai fazer. A gente foi, eu e a Neuza fomos aplicar um concurso público. Nunca esqueço, lá na faculdade que eu estudei na Unip, lá em Santos, na Santos São Rangel. E, e eu me lembro que a Neuza falou, aquela ali vai acabar. E eu falei, Neuza, essa daí mais vai demorar. Ela disse, não, olha o jeito que ela está tanto rápido. Deus, ela vai ser a que mais vai demorar. Quem acabou por último? Aquela que eu disse que ia demorar para acabar. Porque você acaba conhecendo, mesmo no espaço pequeno, essa maneira de professor. Depois de um tempo vocês vão entender. Você acaba entendendo que mesmo o aluno mais esperto, ou não tem aluno mais inteligente, não. Todo mundo é inteligente. Todo mundo, sem exceção. O aluno mais espertinho, né, que sabe, né, já tem alguns macetes, ele pode ter algum certo tipo de dificuldade. Então, isso acaba levando ele a levar mais tempo em realizar determinadas atividades. E isso é ok, né? Só para entender se aquilo é algo que vai prejudicá-lo ou é algo que sugere algum indício de alguma necessidade educacional específica. É algo, inclusive, você precisa
entender e visualizar como realizar as atividades, né? A Vanessa falou que é verdade, né? Ah, provavelmente da forma como é avaliativa. A gente falou que essa prova pelo computador também tem ponto horário. Não, não, é verdade. Eu fiz a de pós daqui, eu tinha acho que 2 horas, 2 ou 3 horas para fazer a prova, né? Não lembro, mas também eram, deixa eu ver, eram 40 perguntas, não, 36 perguntas. Eu tinha 3 horas para fazer a prova da pós. E, enfim, enfim, então você tem que avaliar o tempo que esse aluno vai levar para poder responder toda aquela quantidade de questões que você vai planejar, ou até mesmo realizar a atividade que você vai propor, e também pensar na quantidade de alunos. Então você tem que mensurar esse equilíbrio entre os dois, né? Essa coisa do aluno que vai acabar mais rápido, o aluno que vai levar mais tempo, né? Agora a gente vai ver aqui alguns instrumentos avaliativos. Eu vou mostrar para vocês. São algumas coisas que a gente usa para avaliar. Aqui. Nós temos aqui, olha só, a autoavaliação, que é quando o aluno ele vai dar sua opinião, né? Vai usar também, ele vai se autoavaliar, ele vai dizer o quanto ele aprendeu. Geralmente, essa resposta tem que ser o mais sincero possível, né? O seminário, que é quando é o que vocês fariam, né, com o trabalho em grupo, que é vocês apresentarem, falarem o que vocês trabalharam, né? O memorial, que vai trazer algumas lembranças suas da sua vida. Isso também pode ser aplicado com crianças. É muito bom, inclusive, trabalhar com crianças, especialmente tem que ser no fundo um, é óbvio. Mas é ótimo, porque ele vai trazer alguns contextos da vida dele. Você também consegue entender. E o mapa conceitual, né? Que vem aquele a taxonomia de Bloom que eu não mandei para vocês. Eu até anotei, deixa aquele anotado, eu não mandei. Que é o mapa conceitual da taxonomia de Bloom, né? Então, e tudo isso vai criar uma situação de aprendizagem. Por quê? O professor ele cria e promove uma situação de aprendizagem para o aluno, para o estudante, para o aluno, né? Que vai articular a teoria, né, que é o conteúdo que o professor vai passar, a prática, que é a contextualização dessa teoria, né, por a mão na massa, e as tecnologias, que é o formato como você vai passar essa teoria. A tecnologia mais utilizada em sala de aula, de longe, é lousa, giz, caderno e lápis, né? Então, e livro, né? Então, essas são as tecnologias. Então, você pode usar um PowerPoint, pode usar um vídeo. Tudo é tecnologia. Inclusive, a lousa e o giz é uma tecnologia, tá? E essas situações de aprendizagem eles vão proporcionar ou uma aprendizagem participativa ou uma aprendizagem participação ativa ou aprendizagem significativa, né? Que vão utilizar os meios da problematização, ou seja, vão trazer um problema cotidiano, algo que o aluno possa ler e entender, né? Pode realizar um projeto, né? Pode fazer os trabalhos escolares, por assim dizer, ou um serviço de investigação. A diferença da realização de projetos para investigação é que o aluno ele vai ter aquele conceito um pouco mais científico na investigação. Ele vai fazer é, é, um projeto muito voltado para a problematização, mas sem colocar o seu conceito de mundo no trabalho. É mais ou menos como vocês vão fazer o TCC de vocês. Vocês não vão colocar a sua visão de mundo, o que você acha, vai colocar o objeto da investigação. Né? Então, a observação, é a pesquisa e tudo mais. E isso para comprovar algo que você acredita, mas você não pode dizer que acredita naquilo. É meio complexo, né? Mas não é complexo, não. Então, para a criança, ele vai fazer a investigação, ele vai ver os experimentos propriamente ditos. Né? A realização de projetos é ele fazer contextualizações, né? Só que ele vai colocar muito da sua experiência de vida até então nesse projeto. Na investigação, não.
A investigação ele vai apenas relatar o que ele observou sobre aquilo. A problematização, repito, também é uma contextualização, mas você vai levar esse problema, vai criar algo do cotidiano para que eles possam trabalhar especialmente os valores e as atitudes deles. Né? Ficou complexo? Eu ponho ocultar, mas não é ocultar, é parar. Compartilhar. Ficou complexo, eu explico de novo essa parte do final. A problematização, você leva a problematização para que ele possa trabalhar os valores e as atitudes. A realização de projetos, ele vai trabalhar, é quase igual à problematização. A diferença é que ele vai trazer muito da vida dele, ou algo que ele vai fazer a observação, né, vai contextualizar dentro da visão dele. Né? Por isso é diferente da problematização da realização de um projeto. Né? Ele vai construir algo contextualizado e vai pôr algo que é dele. A investigação, não, ele vai fazer a observação, ele não vai colocar nada específico dele, ele vai relatar apenas o que ele está lendo, o que ele está fazendo, algo que ele observou, mas sem as aspirações dele, né, o conhecimento dele de vida. A gente pode fazer uma coavaliação também, provas e relatórios, né? Essas coavaliações, provas e relatórios, elas formam o que chamamos de portfólio, né? Por quê? Não tem como tirar o portfólio da nossa vida. Não tem porque a gente precisa comprovar tudo, né? Até na educação infantil. Então, a coavaliação nada mais é que aquilo que o aluno constrói junto com você. Uma coavaliação. Geralmente, ela acontece muito na educação infantil. O relatório, ele é essencial na educação infantil, porque é quando você vai fazer, relatar os avanços dele, né? A coavaliação ele pode ser realizada em qualquer período. A diferença é que você faz em conjunto com ele, né? E as provas são as provas mesmo propriamente ditas, aquelas provas formativas, sumativas, diagnósticas, que vai comprovar o avanço ou não do aluno. Tá? Eles vão formar portfólio. Tá? Agora, tem aqui uma questão que é bem interessante, que eu acho que quem vai gostar vai ser até a Neide, porque ela fez essa pergunta agora há pouco. Né? Como saber se um professor efetiva a sua prática avaliativa na concepção formativa ou classificatória? Né? Para fazer isso, a gente tem que observar o uso que ele faz com as notas ou conceitos obtidos no instrumento avaliativo. Né? Eu já cheguei a falar para vocês que a prova, infelizmente no Estado, na Prefeitura, eu não posso dar um conceito maior do que a prova. Né? Então, como eu fiz? Eu dividi essa nota em três. Né? Eu dou nota 4 no máximo, peso 4 para a prova, né, efetivamente, porque eu não posso dar menos que isso, né? Nenhuma pode ser menor que ela. 4 para o caderno, né, porque o aluno realmente fez, e só ganha 4 no caderno quando ele realiza as atividades. E 2 para participação, né? Eu chamo de nota de participação. Então, eu observo os alunos que participam, porque para mim é o mais importante. Se vocês pararem para analisar, a minha nota, a maior, é justamente a formativa. Porque se eu somar o 4 mais o 2 do caderno com a participação, vai dar 6. Então, isso é o mais importante para mim. Para mim, o importante não é que o aluno ele saiba falar inglês perfeitamente, até porque, como eu falei para vocês agora há pouco, o mais importante para mim não é que ele fale certinho, mas que ele compreenda o que eu estou passando para ele. Então, por isso que eu levo essa avaliação de modo que a soma do que eu quero avaliar vai dar um valor maior do que a prova. Eu não posso fugir da prova, então eu divido em três. Então, a partir daí que eu vou fazer a nota dele. Então, eu falo que se o aluno, mesmo que ele vá mal na prova, ele vai bem na minha disciplina. Porque ele precisa realizar as atividades que eu proponho no caderno, participar da aula, efetivamente, participar, perguntar, vir, tirar dúvidas e tudo mais, e eu ver que ele está realmente participando, trabalhando na aula, é essencial para que ele consiga é, nota comigo. E a prova, ou seja, ele vai complementar essa maior parte. Né?
Então, gente, basicamente, esse, essa foi a disciplina de avaliação na educação. Vocês têm alguma dúvida do conteúdo de hoje? Note que o conteúdo é muito repetitivo para que vocês compreendam bastante cada uma das etapas, né? Para que não fique em nenhuma dúvida, né? Dúvidas? Orgulhoso. Na verdade, Neide, a faculdade ela é. Ah, você fala do meu método, porque eles precisam seguir um modelo do MEC. Por isso. Por isso. O modelo do MEC é esse. Eles precisaram comprovar tudo que vocês fizeram. Tudo, 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 tudo. Então, por isso. Da mesma forma que que eu preciso comprovar através da prova. Não, ó, tá aqui, ó, ele fez. Mas daí qualquer coisa, mas o aluno tirou uma nota, mas tirou quanto na prova? Mas espera aí, tem um caderno que fez isso. Daí, fulano, o caderno, vamos ver. Então, isso para mim é o mais importante. Mas na faculdade não dá para ser assim, porque tecnicamente, né, bem tecnicamente, é um ensino um pouco mais científico, né? Remete muito você pensar, analisar tudo aquilo que você está recebendo, por isso que na faculdade não é nesse formato. Tá? Eles utilizam um método exigido pelo MEC. Então tá bom, gente. Ó, são 8h16. Vou encerrar aqui.